sabe? Mas eu vou te dizer, porque realmente ela para escrever alguma coisa com 30 páginas, escreveu 80 e também não ficou para 60. E assim mesmo, porque é uma área muito grande, uma área muito rica, vocês vão ver. Eu tentei cortar o máximo possível, mas eu não consegui me desapegar de alguns lugares. Então eu não vou levantar aqui, só para vocês verem a quantidade de coisas que eles estão comentários. Mas vamos lá. A área grande vai de Maricá até São Francisco da Papuana, né? São 16 municípios, uma área de quase 9 quilômetros quadrados, 1.500.000 habitantes. Mesmo que eles exportassem suas coisas lá, exportassem só a região do litoral, a população ficaria mais ou menos parecida com ela, porque o interior realmente tem crescimento, população muito menor. E a outra coisa, a dificuldade que nós temos sempre, né, nessas discussões, é que o interior fala por que nós teremos para poder cortado dessa discussão. E mesmo com o nome de Costões e Lagunas, a gente entende que a zoologia que está colocada para essa região toda permite o geoturismo, a geoconservação, a educação e o desenvolvimento dessa região integradamente. Porque é possível fazer uma série de roteiros que a gente vai ver aqui e com um patrimônio cultural, histórico, científico, todas as maneiras bastante importantes na área. Só para a gente ter uma ideia, do ponto de vista do relevo, né, a gente tem aí duas pisadas já. Uma, olhando do Rio Paraíba do Sul, na Lagoa de Araruama, lá ao fundo, na parte do Urá, né, mostrando a planície, a Lagoa Cheia e a montanha. E aqui olhando para a Lagoa de Araruama e a montanha lá. Isso mostra a variedade, a diversidade de paisagem que a região tem. Né? A geologia não mostra coisas diferentes. A variedade de rochas, uma variedade de rochas é uma história geológica bastante diferenciada e importante. Né? Isso vai ver bastante. E uma beleza espetacular. E vai muito além disso, né? Mas a beleza realmente é uma coisa que a gente não pode descartar dessa área. Do ponto de vista científico, a gente tem pelo menos dois aspectos que são de importância internacional. Uma é a questão do fechamento do Gondwana, da história da colisão que formou o grande continente gondwana. O fechamento final está registrado aqui no nosso território e isso é fato que traz para a nossa região uma importância científica e internacional para entender os movimentos do nosso planeta nos últimos 500 milhões e 600 milhões de anos. Por outro lado, também temos na região uma variedade pelo menos algumas lagunas, que no caso brasileiro, são as únicas do Brasil, e são poucas no mundo, que ainda tem a produção, onde tem bactérias, onde bactérias produzem estruturas estomatolíticas, ou seja, estruturas construídas de carbonato, que registram, como parecido com papel de início da história da Terra,
Dentro da área, nós tivemos reuniões com praticamente todos os municípios. Dentro daí, a gente já tem cerca de 250 sítios e geofísicos mapeados. Tivemos isso a partir de reuniões. Ali no meio tem uma figura que é o livro, que a Glorinha é autora, que mostra os sítios de patrimônio geológico e cultural do Goitacazes. Então, a base da onde a gente tirou essas informações e também os catálogos turísticos dos municípios. Então, nós temos já 250, mais de 250, na verdade, tem 180 para esse ano, e ainda faltam alguns para ser discutidos, né? Essa daí é a base de dados que a gente está sendo montada. Não existe muita coisa a partir do caminho geológico. Nós, no caminho geológico, já tem 70 e poucos desses que eu faço fazer montado. Sistema finalizado do caminho geológico e do caminho de Darwin, aí o Marcos Brasil, para quem não conhece a segurança, as ideias, as ideias de físico, né? E as placas de estabilidade também, né? E essa área, além do circuito geológico, mas é importante também, do ponto de vista de ter passado por aí, uma série de naturalistas, como Darwin, Cantilé, crianças. Então, tem uma história, a história da ciência também passa por esses territórios nossos aqui. Esses são os painéis de construção feitos pelo pessoal do DR, nossos parceiros da DEI, da Biológica, e continuam trabalhando conosco, produzindo os painéis para indicação para cada um dos municípios que compõem o geoparque. Também temos na região unidades de conservação dos mais diversos tipos, desde o Parque Federal, que é o Parque da Ilha de Jurubatiba, parques estaduais, como o Costa do Sol, parque do Cigano, parque do Açu, que é um dos mais novos, mais loucos do estado, reserva de Arraial, estação ecológica do um monte de árvores, unidades de conservação municipais, todas elas com um monte de vários dos geofísicos que estão aí dentro também guardados do ponto de vista da conservação, mas vários deles
os PPS começam a viver o processo de degradação e aí no projeto são chamados a trabalhar em projetos que cuidem dos nossos super-heróis biológicos. Né? E eles são bem bonitinhos, né? E o projeto que nós estamos trabalhando agora é esse, que é transformar nos bonecos 3D do Geoparque, né? E assim, a história legal é que a gente o Museu Nacional vai fazer o protótipo agora, nós já fizemos os arquivos 3D, né? Ali está hipótese, na verdade, ele é uma colônia, ele tem hipótese de óculos, tem hipótese em pé, sentadinho, ele você coleciona e junta, ele faz colônia, ali está átomos, e a gente vai fazer os protótipos, eles já estão bem adiantados. Nos roteiros autorísticos, nós temos aí um monte de coisas para fazer, desde salinas, caminhos naturalistas, roteiro do sal, roteiro do açúcar, roteiro dos naturalistas, dos jesuítas, enfim, temos aí muita coisa para tratar. Isso veio tudo uma geologia espetacular. Mostra que nós dois milhões de anos até o presente. Essas aí são as mais da região, 2,5 milhões de anos, depois estão de japonés, nossos ponta negra, olhando aí os jovens de japonés na praia. Também tem na praia Brava e Cabo Frio, ou nas ilhas do arquipélago de Santo Antônio e Macaé. Paraíso é assim, né? Estruturas indicativas desses grandes movimentos tectônicos do mundo humano, como essas estruturas de mudança, né? Pedras, grandes dobramentos espetaculares, muito bonitos, ou falhas como essa, mais históricas, das mais didáticas que a gente tem, né? Fósseis como o fechamento do mundo humano, essas aí, mudas, escuras, que são frias, né? Únicas no Brasil com essa idade, né? Semelhantes às africanas, da África, de toda a comparação, fósseis de raridade mineralógica, vou tratar com boa entrada no detalhe, mas acho que vou passando para mostrar para vocês aqui. Geomorfológicos espetaculares, como feitos de pombo, santos, a pedra lisa, as cachoeiras do inverno, princípios de abertura do Oceano Atlântico, como da ponte das Esgotas, a erosão diferencial na cena de Nossa Senhora na ilha de São Francisco, nosso patrimônio espeleológico na ilha de São Francisco, as nossas altarinas, o Morro de São João, passeio de barco fantástico, passando por uma visão até chegando dentro do morro. Realidade mineralógica também associada, muita grupo ocorrência desses mortos. As nossas vulcânicas da ilha de Farol, olha aí, as falhas mostrando a variação do nível do mar do ano, as falésias ativas da lei das falhas, as lagunas, 120 mil anos, até 5 mil, as casas, a evolução das nossas lagunas, as questões das lagunas, aí de Maçambaba, né, a Lagoa de Araruama, o colar de lagunas, inversalinas, com suas esferas fluvianas, essa daí é o Oeste Extinto. Os cordões litorâneos do Rio Paraíba do Sul, da área do Paraíba do Sul, estão sendo caminhos, esses próximos dados, acabou de entregar o objeto, não vai sair agora publicado, o objeto, os estromatórios da Lagoa Vermelha, próximas carinas, também com outro tipo de patrimônio geomineiro da região, a geração de sal, né? As Dolomitas, do Brejo Espinho da Lagoa Vermelha, para quem não sabe, a Dolomita mineral tem
brigar contra essas problemas dentro da coisa da conservação, né? Que é uma luta sobre os inflamatórios da Lagoa Salgada, que eu falei para vocês. Um monte de pedras, muitos lugares mais fantásticos, mangue sobre rochas em rio, né? Com água subterrânea descarregando direto na praia. Né? A gente já conseguiu terminando o trabalho de hidrogeologia, já conseguiu identificar realmente o ponto, caso fantástico. Com isso, a gente vai desenhar uma unidade de conservação para evitar que seja construído um crescimento que tenha aí nessa área da vegetação dentro das falésias e arrecárias. Várias lagunas, umas cortinas aí de jegue. A praia de fundo, das areias de granada, né? A granada ela é reduzida do costão, ela é concentrada pela onda, a onda leva parte que é mais leve, deixa a granada na areia, nós estamos de dunas do porque a nossa região, a gente às vezes não para para pensar, né? O Nordeste tem muita duna, aí a gente não para para pensar por que nós temos alguns
10 igrejas, Casadinho, Casa de Câmara de Cadeia, museus, sítio geológico, Casa de Farinha, Centro Cultural, Casa da Flor, Canal do Magalhães, uma história fantástica de construção nacional, espanhóis. Aqui os dentários, presidente, de arte sacra, fluminense, eles usam muita arte sacra, eu não fazia ideia da quantidade de arte que tem nessa região. E está tudo inventariado, publicado em livro e no site do MEPAC. Fantástico, um ponto de vista de cultura, né? Religiosa, a festa religiosa, de adoração dos filhos dos espectadores para a festa Nossa Senhora da Penha. Já tem que usar os vários benefícios do Geoparque. Populações tradicionais que bolas bases delas, vários danças, várias manifestações culturais, um artesanato riquíssimo, muito rico, a gente às vezes não faz ideia. Por exemplo, a Arraial do Cabo tem livro de vinho, uma coisa inacreditável, que possivelmente de alguma origem nordestina e portuguesa, em Arraial do Cabo, que a Arraial do Vinho certamente portuguesa. Um caso muito importante esse campo, os campos de barro, um trabalho belíssimo de argila feita no trabalho da UENF, Sebrae, né? Sebrae, o UENF, e os artesãos de campo, espetacular. Os doces, as frutas, os peixes, doces, festivais gastronômicos, festival de jazz no interior, os mais importantes do mundo. Eventos científicos, tempo todo acontecendo, esportes, festival de surf de Saquarema, do Roteiro Internacional, né? Eventos culturais de música e poesia, todos os municípios têm. Eu tive que escolher aqui devagarzinho quais que eu ia colocar, porque tinha muito, todos eles têm. Então tem calendário o ano inteiro, para se visitar esses lugares, ver cultura, ver geologia, ver arte, tudo. Então se tornou atual a questão, falei demais. Nós fizemos reuniões em quase todos os municípios, faltam 3, parcerias com quase todos eles, mesmo aqueles que nós não fizemos reuniões, por exemplo, em Saquarema, nós não fizemos a reunião, mas nós já temos cartas de adesão de Saquarema. As municipalidades e várias organizações locais e entidades públicas e privadas já se posicionaram com cartas de adesão ao projeto, né? No Geoparque, nós estamos trabalhando com a estruturação de gestão e temos algumas reuniões para pensar nessa gestão, que ele seja uma coisa meio
Acho que aquele lugar é patrimônio para eles, acho que isso tem um valor que acrescenta valor ao docente. Então, esse seria um caso de ser especiais, são tudo muito grandes. Ele, além do uso científico que a gente tem, de levar escolas, eles têm um uso para quem é surfista, para quem é pescador, porque todo mundo pesca aí, para quem é caçador de marisco, todo mundo caça marisco, e ainda por cima, quantidade de tartaruga, de pinguim que a gente vê aí, é inacreditável. Então, ainda tem uma função ecológica muito grande. Então, esses são os trabalhos que a gente vai fazendo. E isso aí, Macaé, nós falamos desse gaúcho mais o nosso conceito, o que seria o nosso conceito do geopar. Um lugar que ele fosse gestor, né? E uma porção de gestão pública municipal,